Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar na aula de número 10 sobre globalização e mundialização. São dois temas bem atuais, são dois temas bem utilizados nas nossas aulas, né? Então vamos aprofundar um pouquinho. Mas por quê? Qual é o objetivo de estudar esse tipo de tema, globalização e mundialização? Então vamos lá. O objetivo básico é compreender o processo de globalização, o que ela faz, o que ela produz, o que ela modifica no nosso dia a dia e entender a diferença de globalização para mundialização. Separar as duas palavras, certo? Para isso, eu separei 3 levantamentos para vocês, né, a respeito do porquê estudar esse tema. Então vamos lá, vamos começar? Primeiro tópico. Qual o significado de globalização? O que significa a palavra globo em ação, globalização? E ele interfere ou não interfere na sua vida? Ele tem uma concordância direta ou indireta com o seu cotidiano? Isso é importante. Outra coisa, nós vamos falar sobre a mundialização. O que é a mundialização? É um processo, pessoal, mais puxado para o lado econômico e menos globalizado como a globalização. A globalização ela já vai pegar outras linhas além da economia. Nós vamos ver isso em seguida. E também eu quero destacar com vocês um outro tipo de problema que causa ali com a gente. Será que nós utilizamos esses dois nomes, essas duas ações em nosso dia a dia? Será que nós temos a presença delas? Elas são úteis para nós? Elas mudam alguma coisa no nosso cotidiano? Então vamos observar e vamos começar por aquela que é mais velha. No caso, a globalização que veio primeiro, né? A palavra globalização, muito discutida por Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro, entre aspas, o pai da globalização, inclusive, ele falava que a globalização é o globo em ação e tem uma base econômica muito forte, muito distinta, e que ela pode ser separada da seguinte forma: a globalização é um processo de expansão, de crescimento da economia, de expansão, de crescimento, de alcance político e também cultural. O cultural é mais comum, né? Nós entendemos de uma forma melhor, é mais tranquilo de entender. A globalização ela traz um tipo de roupa, um corte de cabelo, um estilo de música que eu escuto, mas é interessante também para nós entendermos que a globalização ela agrega apenas aqueles que têm valores. Os que não são importantes para o processo, de uma certa forma, acabam sendo descartados do processo de globalização propriamente dito. Vamos ter um exemplo? Vamos estudar um pouquinho do histórico para a gente entender. Eu vou dar um toque para vocês agora aqui do histórico. Sua origem começa nas grandes navegações do século XVI. E essas grandes navegações elas eram importantes justamente para a expansão do comércio, a expansão do poderio dos países europeus. Eles vieram, se instalaram com um grande potencial deles dentro do nosso continente, o continente americano, o continente africano, asiático e no futuro no continente da Oceania também, até chegarmos ao continente antártico também, que a globalização acaba atingindo o continente antártico, mas muito tempo depois. Por que as grandes navegações são consideradas o marco inicial da globalização? Porque é a partir dali que você tem as trocas comerciais, você vai ter ampliação econômica e a partir disso você sai do seu mundo pequeno e começa a expandir o seu mundo econômico para outras fronteiras, certo? Um destaque aqui bem importante também, no último século, o processo de globalização se acelerou bastante devido à terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial ela tem a base muito clara para a gente, que é a base da pesquisa, o aprofundamento e a pesquisa de forma exagerada, né? E exagerada para um lado positivo, claro, e também o aumento da tecnologia, o desenvolvimento tecnológico. Esse desenvolvimento tecnológico que acontece com a globalização, ele é tão forte que ele promove a evolução tecnológica dos meios de transporte e comunicação. O mundo começa a perder as suas fronteiras geográficas, perder entre aspas, né? O mundo começa a ficar mais curto, o mundo começa a ser mais facilmente explorado. Vamos pegar um exemplo. Na época das grandes navegações, você demorava de 3 meses a 1 ano para atravessar de Portugal para o Brasil. Esse era o tempo que demorava uma viagem de Portugal para o Brasil.
Hoje você pega um avião em Portugal, chega no Brasil de 12 a 15 horas. Então você consegue hoje no mesmo dia chegar no Brasil, se comparado com antes, quando não tinha tanto desenvolvimento tecnológico, quando não tinha tanta pesquisa envolvendo meio de transporte e comunicação, que você demorava de 90 dias a 365 dias, por exemplo, demorava um ano, certo? Então é importante destacar isso. E vamos fazer um contraponto agora com a mundialização. O que é a mundialização? É um mundo que está interagindo, é um mundo que está em ação. Mas como assim a mundialização? A mundialização é um fenômeno que na segunda metade do século XX, baseado em 50, 70 anos atrás aproximadamente, as grandes empresas industriais e comerciais e de prestação de serviço do mundo expandiram suas fronteiras para todos os locais, tá? Então, entre essas empresas, nós temos como destaque bancos. Gosto do exemplo do HSBC, que é um banco chinês de capital inglês, que inclusive estava presente até pouco tempo aqui no Brasil. Rede de hotéis, tem também redes de restaurante, como por exemplo o McDonald's, né, que ele acaba, quando ele não atinge o objetivo dele no país que ele entra, por ter pulado essa fronteira, por ter ido além da sua fronteira, né, tentando entrar numa outra cultura, ele se adapta, ele muda a configuração do seu lanche para atender aquele público e conquistar o público para ele. Então, isso é um restaurante que funciona num processo de mundialização. Marcas, por exemplo, também como Nike e Adidas, também são marcas mundiais, né? Que elas não são só mundiais, mas elas também são fabricadas mundo afora. Elas não são fabricadas no seu país de origem, por exemplo, né? E o negócio de telecomunicações também. As grandes corporações de telecomunicações, elas também merecem destaque, porque elas também foram expandindo pelo mundo. Joia, pessoal? Então, o que é a mundialização? A mundialização ele é um processo que também pode receber um outro nome, que é autoexplicativo. Internacionalização do capital e da produção. Seria quando você vai internacionalizar, você vai mandar além da sua fronteira nacional para outros, o seu capital, né, o seu ganho, o seu lucro, para outros locais, para desenvolver a sua indústria em outro lugar, para poder vender produtos em outros mercados e também produzir lá e trazer para o seu próprio mercado. Então esse é um processo de mundialização fantástico, né? O destaque que nós fazemos então como consequência, porque isso nós temos esse processo de você produzir fora do seu país, trazer para dentro, tem uma questão cultural muito grande, tá, pessoal? Então tem as consequências que envolvem esses dois processos, globalização e mundialização. As consequências elas podem ser positivas e negativas, tudo depende do referencial que você vai adotar. Então vamos lá. Aumentaram as trocas financeiras além de trocas humanas, positivo. A sociedade é isso, a sociedade é baseada na troca. Além de tudo, fazem com que diferentes sociedades compartilhassem suas culturas. Isso permitiu que uma mesma região desenvolvesse várias práticas e até mesmo crenças diferenciadas. Essa mistura faz com que surjam novas crenças, novas práticas, novas culturas. Isso, de um modo global, é super interessante. Nós temos também o destaque com o desenvolvimento de novas tecnologias, temos as plataformas que a pessoa não precisa ir até uma livraria para comprar um livro. Você pode comprar um livro de um autor do Rio Grande do Sul, morando, por exemplo, na Paraíba. É super tranquilo, você consegue baixar o livro, você compra, pagou, você compra, tem livro de graça. Então, essas plataformas de livro, plataformas de filme, plataformas de música, que chamam muito a atenção do nosso dia a dia, da nossa tecnologia, né? Elas são muito utilizadas, elas são muito acessíveis em todo mundo, certo? E isso faz com que você tenha uma troca cultural muito grande, tá? Agora, não tem só o lado positivo, nós temos também a homogeneização negativa. O que é essa homogeneização negativa? É quando esse processo contribui para que certas características de uma sociedade desapareçam, como a língua ou até mesmo as tradições. Essas tradições e línguas, para serem mantidas no mundo global, elas têm que ser muito fortes, muito preservadas pelos próprios países. Certo, pessoal? Bom, então dentro de tudo isso,
vamos praticar o que nós aprendemos na aula de hoje. Eu quero que vocês destaquem no caderno de vocês vão trazer no caderno de vocês para a próxima aula, para a gente poder continuar esse tema quando nós vamos trabalhar sobre a economia global interferindo dentro do nosso país, joia? Eu quero que vocês tragam produtos industrializados ou produtos culturais que vieram de outras nações que não são brasileiros. Pode ser marcas de carro, como a Volkswagen, por exemplo, que é alemã, vestuário, que é a calça jeans, que é uma roupa de operário do século passado dos Estados Unidos, ou até mesmo estilos musicais. Joia, pessoal? Eu vou compartilhar com vocês o slide, e no slide vai ter aqui um link que vocês vão clicar nesse link, vai ter 2 exercícios para vocês estarem respondendo, e aí na próxima aula nós vamos corrigir esses 2 exercícios. Só retomando com vocês então o que nós vimos na aula de hoje, que é importante, nessa aula foi visto os fatores positivos e negativos do processo de globalização e mundialização. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês, fiquem com Deus, um grande abraço, até mais, tchau.